Vai. Ok. Beleza, vamos fazer uma oração? Pai querido, muito obrigado. Privilégio da gente poder estar estudando a tua palavra. Pedimos que tu derrames graça nas nossas vidas, para que não seja só um conhecimento intelectual, mas que nós possamos experimentar esse relacionamento vivo com o Espírito Santo, Deus. Que possamos aprender e descobrir mais de ti, para que possamos estar vivendo cada dia mais da forma como te agrada, Senhor. Então pedimos que o Senhor tenha liberdade de agir nas nossas vidas e os enganos, oh Deus, as mentiras que foram implantadas na nossa mente e no nosso coração a respeito do teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa fazer cair por terra agora e nos ajude a compreender a verdade e que essa verdade nos liberte. É o que pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, pensando de como a gente pode estar conhecendo mais o Espírito Santo de uma forma pessoal, tá? Vamos ver essa passagem. João 14, 16, 17. A gente já leu na outra vez, mas é onde ele fala do Espírito Santo. Eu vou ler. João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não... tá certo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Uhum. Aqui, como conselheiro, a gente pode pôr várias outras adjetivos que são similares a essa palavra aqui, né? Que explica essa palavra, que é consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e auxiliador. Tá? Então, vamos ver. Então, o Espírito Santo, ele realmente, ele é aquele que nos dá a salvação através de Cristo Jesus, né? Ele é o melhor presente que a gente pode receber. O Tozer, né, ele escreveu alguns livros e ele fala assim, que o Espírito Santo não é um entusiasmo, ele é uma pessoa. Escreva isso com letras maiúsculas, que o Espírito Santo não é apenas um ser que tem outro modo de existência, mas ele mesmo é uma pessoa, com todas as qualidades e poderes de personalidade. Ele não é matéria, mas é substância. O Espírito Santo tem vontade, inteligência, sentimento, conhecimento, compaixão e capacidade para amar, ver, pensar, ouvir, falar e desejar como qualquer pessoa tem. Pensando nisso, né, que a gente tem conversado sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, antes desse estudo, como você achava que o Espírito Santo era? Você pensava que ele era isso mesmo? Ou a gente falando sobre isso ampliou a sua visão daquilo que é o Espírito Santo? Sim? Uhum. Pode falar, ouvindo. Não, eu no começo, assim, era uma... Como que se diria? Eu não vou falar que é um vulto, né? Mas a imagem que eu tinha era assim, tipo, Uhum. não uma coisa definida. Mas Uhum. depois do que a gente viu, assim, abriu mais, né? Uhum. Principalmente, assim, das formas de como ele se manifesta, né? Como que ele envolve, né? Uhum. E como se manifesta. E eu não tinha conhecimento de todo, assim, não digo, como fala, poder, né? Uhum. Eu achava que era assim, tipo assim, vamos falar, vai, figurado, um anjinho da guarda. Hã? Eu achava que era o anjinho da guarda.
Ele está sempre, Aham, ele aham, tá sempre do meu lado, mas eu não imaginava o poder e a atuação. aham, aham, E depois que a gente estudou que eu vi, realmente eu vou falar assim, não vou se você pedisse hoje, falou assim, lógico, a gente sabe que é igual, mas parece que tem uhum, uma classificação um pouco acima, aham. tá, pela forma que como ele age, né, dá essa impressão, tá, é essa visão. E tanto que quando a gente não ora assim, Espírito Santo, né? Dificilmente a gente vai fala com o Pai, a gente fala com Jesus, e a gente não fala muito para o Espírito Santo. Aí eu Eu já falo por, eu hã, falo por mim, entendeu? eu por mim eu já peço diferente, eu sempre nas orações eu peço a presença do Espírito Santo, Aham, tá, principalmente, assim, diferente para que ele me oriente, me dê sabedoria, discernimento, para que eu uhum. tenha capacidade de distinguir, sabe, me sempre, pedindo a presença do Espírito Santo, né. Legal, legal. Mas eu não sei, não porque dá aula, já vi Aham, antes, né, já, aham. e às Mas vezes isso é legal, porque, no geral, as pessoas não têm esse muito relacionamento com o Espírito Santo, né? hum, No geral, assim. Não por não assim, não é que não creio, não é que eu não gosto, né? Mas uhum. pela facilidade, né, que a gente tem da imagem do Pai, da imagem de Jesus, né? Então é mais fácil nos achegar a eles do que ao Espírito Santo, né? É porque Mas eles são tudo um só. quando a gente fala de Deus e Jesus, a gente associa muito com a parte figurativa. Uhum, Até nos livros de historinha, entendeu? A gente aham, sempre acaba associando, né, aham. mas só que assim, é um erro, né, porque a gente de repente, se você associar, você está adorando uma imagem que na verdade não é aquela imagem, né. Aham, sim. Acho que eu te cortei tua fala, Beth. Não, cortou não. É que assim, para mim era uma coisa mais. Eu também vou falar figurada, né? Era uma coisa mais rala, Aham, né? E agora com o estudo ela se tornou mais espessa, aham, né? E, mas assim, quando a gente aprende a Trindade, né? É, nenhum é maior que o outro, né? E como o Vini falou, quando a gente traz assim para a vida, parece que a gente associa, né, a figura do pai, do filho e o espírito parece assim um fantasma, uma coisa que aham, aham, parece que você não vê, não sente, não nada, né? Mas a gente sabe que não, que faz parte, né, aham, do geral. aham. Mas às vezes, eu acho assim, é importante a gente ir desmistificando mesmo, porque tem muita coisa que a gente acaba vindo de alguns que falavam algumas coisas, né? Aí a gente, as impressões que as pessoas vão deixando, né? Do relacionamento com Deus, assim. E a ideia de estudarmos é para que a gente possa aprofundar mesmo e poder compreender, é, não só aqui na nossa cabeça, mas no nosso coração, né? Como um relacionamento, como um sentimento, nosso amor, né? Por ele. Tá? Então, mas é muito legal que a gente está conseguindo é, é, ampliar, né, nossa visão de quem o Espírito Santo é, tá? Então, é importante a gente entender que ele, como pessoa, ele é igual o pai e é igual o filho, tá? Então, para a gente poder ter um relacionamento saudável com Deus. Essa visão, se a gente achar que o Espírito Santo é menos do que eles, né? Do que Deus Pai ou do que Deus Filho, a gente não está se relacionando de uma forma correta com Deus, né? Porque a Bíblia fala que tudo que o Filho e é tudo que o Espírito Santo tudo que o Pai é tudo que o Espírito Santo é. Então, se a gente tem uma visão menor do Espírito Santo, a gente tem uma visão menor de Deus, né?
Então, a gente tem que ter isso claro para a gente poder estar compreendendo, né? Então, vamos ver essas passagens que vai comprovar isso. João 12, 44 e 45. Então, desculpa. Vai, Beth. Primeiras damas, vai. Como ele está educado, meu Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Tá? Então, aqui cabe aquela frase lá, tal pai, tal filho. Do jeito que Deus é o filho. E do jeito que o pai é o Espírito. Do jeito que o filho é o Espírito Santo. Tá? Então, eles são a mesma essência e, apesar da singularidade de cada um, né? Eles têm o mesmo núcleo, vamos dizer assim, né? O mesmo coração, a mesma essência, mesmo a divindade, né? João 14, 8 a 11. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Não, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas as minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Tá? Então, aqui, Jesus teve que ser duro, né, com Filipe, porque os próprios discípulos que andavam com Jesus não conseguiam compreender isso, né, de que o Pai, Jesus revelava o Pai, assim como o Pai revelava o Filho, e assim como ele era com o Pai, né, então fala assim, é, eu estou no Pai, as palavras dele estão em mim, então aquilo que eu falo é tudo que o Pai iria falar, né? Porque eu só falo aquilo que Deus fala para eu falar, e tudo aquilo que eles viam de Jesus era Deus, né? Então, eu acho assim lindo o relacionamento da Trindade, né? Eles tinham esse relacionamento tão próximos que quem olhava para um, olhava o outro, né? Quem relacionava com um, relacionava com o outro. Então, mostra essa dependência, esse relacionamento íntimo que eles tinham um com o outro, né? Que, por exemplo, Jesus não fazia nada se o Pai não falasse para ele fazer, né? E, e ele fala assim que tudo o que ele fazia é aquilo que o pai faz. Tipo, eu estou copiando o que meu pai faz, né? Como um filho fala do seu pai, né? A gente tem coisa que a gente nem percebe que a gente imita nossos pais, né? Nossa, tá falando igualzinho, você nem percebe que você já copiou, né? E assim é o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, não tinha nenhum era diferente do outro, né? E eles faziam tudo juntos. Eu acho que assim é uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver, porque às vezes a gente fala assim, eu tô fazendo o que Deus quer, mas tem hora que a gente faz o que nós queremos, não o que Deus quer, né? E nós temos que ter esse relacionamento de intimidade da mesma forma que eles têm, né? 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá?
Então, muitas vezes é isso mesmo que o inimigo faz, para nos confundir, né? Para a gente não ver aquilo que é a imagem de Deus, né? Então, aqui fala que Cristo era a imagem de Deus. O Espírito Santo é a imagem de, de Deus, né? Então, Deus e Jesus revelava, o Espírito Santo Deus revelava em Jesus o Espírito Santo Deus, Pai, né? Então, da mesma forma que nós devemos ser a imagem de Jesus Cristo, né? Eu quero um dia poder chegar e falar, nós, das pessoas falarem que eu reflito, de refletir a imagem de Jesus Cristo, né? De ser o reflexo de Jesus Cristo, né? De ser reflexo de Deus, reflexo do Espírito Santo, né? Colossenses 1:15-19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, ele é a imagem, né? A gente não vê Deus, mas Jesus veio em carne para que nós pudéssemos vê-lo, né? Acho que experimentá-lo, tocá-lo, né? E experimentar essa proximidade, né? O Emmanuel, Deus conosco, né? Está essa presença de Deus aqui na Terra, para que a gente pudesse conhecê-lo. E aqui fala que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para ele, né? E ele é o primeiro, é a cabeça, é a cabeça do corpo, que o corpo é a igreja, né? E ele é a cabeça. Então, é aquele que comanda, é aquele que é o Senhor. Então, nesse mesmo senhorio, né? Fala que ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito. Ele é que tem a primazia. E nele subsiste toda a plenitude. Eu gosto dessa frase, né? Fala que, na verdade, pensar que ele é completo. Na verdade, ele não precisa de mais nada, né? Nós é que precisamos dele, porque ele é o completo, né? E a gente poder também estar refletindo quem Deus é, né? Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Uhum. Então, assim como o Filho é esse resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, assim é o Espírito Santo, tá? Então, aqui fala do Filho, mas é a mesma coisa do Espírito Santo. Porque quem revela o Filho é o Espírito Santo. Então, é uma coisa assim tão junta ali, né? Que a gente não pode nem saber onde que acaba, onde começa Deus, onde termina o Filho e onde termina o Espírito Santo. Eles nessa Trindade eles são completos. E nós devemos também nos relacionar para podermos refletir, né, para ser esse resplendor da glória de Deus e a expressão do seu ser. Tá? Então, hoje para a gente estar vendo sobre isso, né?
ele como o Espírito, como sendo a pessoa que a gente tem que conhecer e a gente tem que buscar essa intimidade cada vez maior. Ok? Uhum. Queria que você pensasse agora nessa imagem do Espírito Santo, alguma faceta do caráter dele que você está podendo conhecer um pouco mais e que vai te ajudar a te encorajar e te motivar para a vida, para cada vez mais conhecer. Deu para entender? Queria que você pensasse numa característica do caráter, né, do Espírito Santo que a gente tem falado, que foi como um incentivo para você, assim, de conhecê-lo cada vez mais. A Bíblia diz que o Espírito, ele traduz, né, os gemidos inexprimíveis, não é isso? E, tipo assim, Intercede. intercede, né, junto ao Pai também. Uhum. Então eu penso assim que se de repente você me der um livro em romeno, eu vou olhar em russo, tá? Em russo. Eu vou olhar, não vou entender nada. Aquela letra não me é familiar, porque não é a letra comum, né? A sonoridade não é, nada me, né? Então eu estou fazendo só uma figuração, né? Então o espírito ele vai me trazer o entendimento daquilo. Entendeu? Então, tipo assim, o livro pode ser uma figura de Deus, o que está escrito, as palavras, assim, o que Jesus quer me dizer. Mas, assim, se não tiver o espírito, não adianta ter o livro e não adianta ter a escrita. Aquilo, né? Então, assim, tá me fazendo... Eu já tinha uma ideia, mas, assim, eu não tinha, talvez, uma consciência e um exercício disso tudo. Né? E quando o Vini fala, eu peço que o Espírito me dê a capacidade de entender, o discernimento e tudo mais. Então, acho que assim, é um bom início para a gente estar começando a conversar com Deus, né? Porque senão ele vai falar em alemão e a gente é japonês. Então, você fala, legal, né? Então, né? Então, para mim, desenhando mais ou menos é isso. Muito legal, muito legal. Eu vi assim, enquanto eu não tinha muito entendimento do Espírito Santo, a gente buscava o conhecer. Mas a busca do conhecer. Hoje eu posso falar que, assim, através da fé e da presença do Espírito Santo, também vou falar do modo figurado, parece que eu tenho mais poder. Que aí aquela busca não me limita só no conhecer, mas no fazer, no exercer, sabe? Então é uma coisa assim que aumentou, você falando assim, não é que eu tô mais corajoso, não. Minha fé parece que ela tem, eu não digo que eu tô blindado, mas eu sinto que eu tenho um poder maior. É mais ou menos assim. Isso Botou uma pilha alcalina. Mas eu acho que é isso que muitos cristãos acabam perdendo, né? Vamos dizer assim, desanimando, enfraquecendo mesmo por tá fazendo na sua força. Eu estou entendendo o que você está dizendo, porque está fazendo na sua força humana, né? No seu conhecimento, na sua capacidade, mas tem um porém. Quando a gente começa a aprender, gera um medo.
Porque você tem um excesso de poder e você não tem o domínio disso. Então, geralmente, nas pessoas que geram medo, é mais fácil você se afastar do querer buscar esse poder. É muito comum isso, né? Então, por isso que a busca por, às vezes, é uma coisa complexa, e às vezes a pessoa é tão complexa que não gera interesse. Tem isso também, né? Por isso que as pessoas, às vezes, o desinteresse, o medo, e aí vira o desentendimento e continua a mesma coisa. É É. complicado. É o que eu estava falando no domingo, né? Que se a gente não aprender a permanecer, É. né? Que é continuar ali ligado com Deus, a gente vai perder. Porque a E, gente se acostuma mesmo. e você sabe que quanto mais você está próximo, você cria um compromisso, um Uhum, vínculo, e tem que ter reciprocidade, uhum. entendeu? E às vezes a pessoa não quer se doar também. Ela É, fica no banho-maria. é, É, é. Eu achei interessante, ó, que nem esse ontem, né? Nós estivemos lá na USEG e ninguém quis participar. Mas eu achei interessante, mas tudo bem, né? Ficou eu, o Fred e o Miguel. Mas a gente orou pelas pessoas, uma pessoa só pediu oração, né? Por um cunhado e tal. Então eu falei, não, a gente está aqui para estar semeando, né? Então a gente sabia que ia ter momentos que tinha, né? Não ia ter ninguém querendo, mas eu achei interessante porque teve um cara que ficou ali, sabe, no cantinho assim, só ficou observando. Depois que o Miguel foi lá, depois o Miguel, né, a gente orou, tudo, aí o Miguel foi treinar, o Fred também, aí foi conversar com uma outra pessoa lá do clube. Aí então esse cara começou a conversar comigo. Aí começou a perguntar de que igreja que eu era, o que que eu era, que ele percebeu que eu parecia mesmo que eu era pastora, do jeito que eu estava falando, entendeu? Ele não participou da reunião, mas ficou lá de butuca, de ouvindo tudo que a gente estava falando, e eu não me importo ali, porque eu sei que a gente, de alguma forma, vai estar semeando, né? E ele falou assim para mim uma coisa, ele falou assim, eu percebi que você, do jeito que você fala, que você, tipo assim, como se eu tivesse uma oratória, como que eu já soubesse como falar com as pessoas, tal, né? Eu falei, não, eu sou pastora, né? Eu sou pastora, tal. E, e aí ele me perguntou algumas coisas, assim, sabe, tipo, polêmica, o que que eu vi, o que que eu achava de homossexualismo. Começou a me perguntar uns troços assim, meio que para dar uma sondada, né? Eu expliquei algumas coisas do meu parecer. Eu falei, olha, mas você pode ir na nossa igreja e você vai encontrar diferentes visões sobre isso, porque cada pessoa vai lidar diferente, cada pastor, cada igreja vai lidar de formas diferentes. Então, você vai encontrar posições diferentes em cada lugar, né? Mesmo dentro da mesma igreja, né? Eu estava explicando assim para ele, aí eu falei, expliquei minha posição, e ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, olha, o que o Fred e o Miguel estão fazendo aqui, que é essa reunião que a gente está fazendo, tem muita gente que está olhando meio torto, que não está gostando, porque a gente está falando de Deus. Tem gente que se incomoda, né? Porque é aquela história, as pessoas, como você falou, as pessoas não querem compromisso, na verdade, né? Mas eu fiquei pensando assim, sabe? Eu falei, já está começando a incomodar, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo aquilo que é certo mesmo, né? A gente não está falando de igreja, a gente não está falando de nada, né, assim, nesse sentido, a gente está falando de Deus, né? E muitas pessoas não querem se comprometer, né? Vamos dizer assim, com Deus. Mas aí, uma das coisas que o Fred falou, eu quero que Deus me revele aquilo que é do coração dele, né? Do coração de Deus.
E a gente está nesse processo, à medida que a gente vai conhecendo ele, a gente vai, Deus vai se revelando, né? Não só revelando de si, mas ele vai revelar os planos que ele tem para a nossa vida e aquilo que ele quer fazer, né? No nosso meio. Então, é um caminhar que a gente talvez tem hora que não vai ser difícil, né? Tem hora que a gente não vai ver e a gente só tem que confiar, né? E descansar. Mas eu penso que é um privilégio, né, para nós, porque a gente tem do Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra como fazer. E aí eu achei interessante, né? Porque aí o Fred foi treinar, ele falou um monte de coisa, aí o Fred foi treinar e ele falou assim, eu falei pro Fred, o Fred falou, você quer chamar um Uber ou você quer esperar, né? Aí eu falei, eu posso esperar, né? Tinha até pensado assim que quando ele tivesse coisa para fazer lá, eu ia pegar um Uber, né? Aí esse rapaz falou, eu tô indo trabalhar, eu te dou uma carona. Eu achei engraçado, né? Aí eu falei, tá bom, então, eu aceito. Eu tava com uma cara de pau, né? Aí, mas foi legal, porque aí ele foi contando o que ele fazia, né? Aí ele foi contando dele, e eu só fui conversando, ele falou, porque ele é de Guarulhos, ele começou a falar como que é as pessoas de Guarulhos, não sei o quê, né? Foi muito legal, assim, eu estava conversando como se fosse um amigo, assim, né? Que conheci. Tanto que aí, quando ele me deixou aqui na frente, ele falou assim, vamos marcar mais para sair. Eu falei assim, tá bom, vamos marcar assim. Eu falei, opa, de repente ele percebeu assim que ele podia ser ele mesmo, né? Que eu não estava, mesmo sendo pastora, eu não estava para julgar ninguém. E acho que ele gostou dessa postura, talvez, né? Eu falei, olha, quem sabe, né? Não foi mesmo para ser melhor. Ele não quis participar da reunião, mas ficou lá o tempo todo meio que, sabe, observando. Até falei assim para ele, você não vai jogar, né? Porque todo mundo estava jogando, só ele que não tinha levantado para jogar, né? Ele falou, não, eu vou sair daqui a pouco. Mas eu achei até engraçado, porque ele ficou ali só o tempo todo, meio que parece que, sabe, assim, meio na retaguarda, assim, né? E aí eu falei, Senhor, então a gente não sabe, quando Deus abriu essa porta, ele não me falou o que ia acontecer, né? Então nós estamos indo meio que assim, Senhor, o Senhor que está dirigindo, o Senhor está dirigindo as conversas, o Senhor está dirigindo as pessoas que vão participar. A gente tem regado com muita oração, né, essas reuniões, então tem sido assim. Então, eu penso que a gente tem hora que é difícil, né? Como você falou, dá medo, né? Dá medo, porque a gente não sabe se é exatamente isso que a gente tem que fazer, não sabe se é exatamente isso que a gente tem que falar, mas é isso que é fé, né? A gente tem que confiar, porque a gente não sabe para onde caminhar. Mas eu estou achando muito interessante as coisas que têm acontecido lá. Então, eu continuo pedindo orações, né? Porque eu sei que vai ser uma surpresa do Espírito Santo mesmo, que ele está falando, né, no coração das pessoas. Ok, então vamos orar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei legal, né? Que você acabou de compartilhar, porque assim, quando você chega num lugar e você fala que você é crente, o povo espanta, né? Uhum. Porque acha que, bom, para mulher tem que ser uma mulher de cabelo comprido e de saia. Você faz essa correlação, né? Aí você fala que você é de igreja, você é quadrado, né? Você fala assim que você é crente, Vai pedir dinheiro. não, pode ser que seja, né? Ou de repente você fala assim, não, então é uma pessoa. É preconceituoso, né? Alguma exatamente, coisa assim, julgador. Exatamente. Então ele já vem com um rótulo
se você falasse que você é crente, você vai evangélico, sei lá eu, você é religioso, blá, 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 então você já vem com aquele rótulo te cobrindo toda. Então o povo já vem preparado para. Você está me entendendo? Então, eu não sei se o que você acabou de falar, se é o início de uma batalha, você está me entendendo? Ou se é o começo de uma destruição de paradigmas dessa pessoa. Você está me entendendo? Porque de repente o inimigo fica assim, eu não é. Tá vendo? Se você é pastora, por que você fica falando isso? Se você é pastora, por que você acha desse jeito? Você está me entendendo? Então, Eu acho e que vai é, começar. eu acho que é paradigma. Se fosse para ruptura, ele usaria a plateia para tentar desmoralizar ela, entendeu? Acho Ela, que nem sempre, porque talvez ele não tenha uma posição segura é, para desmoralizar. Se ele tiver uma de combater, eu acho assim, para você combater alguém, você tem que estudar o inimigo. é, Você não pode chegar de alegrinho e pá, porque senão você é um Uhum. tremendo do idiota. é. É mais ou menos isso, né? Então, mas assim, acho que tem essas duas coisas me vieram à cabeça, né? É. Além de ter sido uma coisa super legal de ter Uhum. acontecido. Deus queira que seja uma quebra de paradigma, que de repente ele fique interessado, assim, Uhum. através dos Mas eu, questionamentos dele. mas é uma batalha assim o tempo todo, né? Porque são pessoas que não são cristãs e que nem ele começou falando para mim assim, porque ele é advogado, entendeu? Que ele lida com um monte de gente, de pessoas, que ele acha assim, porque ele não vê problema para quem é um bandista, entendeu? Ele não vê problema para quem não sei o que lá. Ele começou a falar um monte de coisa assim, eu só fiquei, eu não questionei, não falei nada, né? Porque nem fiquei tentando combater as ideias dele, porque não é essa ideia que a gente está lá, né? Então eu fiquei só ouvindo mesmo e só acho que talvez por isso deu, né? Porque ele foi jogando um monte de ideia que a gente fala, não é isso, né? E aí talvez a gente iria fincar nossa posição lá como cristão e defender, né, tudo que a gente crê e distancia da pessoa, né? Distancia mesmo da pessoa. E aí eu só fiquei ouvindo, tá, sei, né? Aí começou a falar, né? Aí começou jogava um monte de ideia meio que para chocar mesmo, sabe? Assim, quando fala assim, não, porque ele foi não sei o que ele, não sei, alguma coisa assim que ele estava no trabalho dele, e aí, por exemplo, numa cidade lá, os caras da, sei lá, da máfia, do sem lei aí, é que está custeando um projeto e está patrocinando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ele querendo dizer assim, o próprio crime tá abençoando, né, as crianças para sair do crime, o próprio crime está patrocinando para porque o nosso país não tem custeio do governo para isso, né? Não tem patrocínio, não tem ajuda, apoio, né? Não Assim tem para interesse. é. Eles só querem roubar para eles mesmos, né? Então isso que é duro. Aí, é, aí ele começou a falar isso. Então eu fiquei, né? Não briguei nada assim, mas a gente precisa muito de oração mesmo, porque é como ele falou, tá todo mundo olhando, sabe? Tá todo mundo meio que vigiando para ver onde que vai dar esse negócio. Meio que assim na espreita, né? E incomoda algumas pessoas. Então, através do seu testemunho, você deu uma aula de espírito, Uhum, né? Não com definições, mas assim, uhum, contando o que uhum, aconteceu, você vai falar assim: por que aconteceu tudo isso? Porque o espírito estava em você. uhum. Entendeu? Que ele te ensinou a falar, que ele te deu o espírito do silêncio, que de repente, sabe, daquele do coração, como é que fala? Quando a pessoa é boazinha, que eu não tenho, da mansidão, Aqui, entendeu? ó, É da mas mansidão.
É uma mansidão que eu não tenho, né? Senão que eu não sei. Ainda vou conseguir, ainda vou chegar lá. Uhum. Mas assim, O você está me Espírito está entendendo? trabalhando em nós. Nós estamos Exato. em transformação. Filha. Então, são os frutos, né? Que de É, repente você exercitou uma parte deles nesse período que você teve com essa porque pessoa. eu achei interessante. Eu desci do carro e ele falou isso mesmo. Ele falou assim: vamos marcar para a gente sair de novo. Eu, tá bom, vamos marcar. Eu até levei um susto, que eu falei, eita, né? Como assim? Mas Tá amém. abalando corações. A quarta já tem carona de volta. Opa! Mas eu tô achando interessante, sabe por quê, Vini? Porque toda quarta são pessoas diferentes, entendeu? Ele, das outras duas vezes, ele não tava. Então, é um giro de pessoas, entendeu? Que tem sido. Então, por isso que eu falo, está sendo semeando. Nós estamos semeando. Aonde cair, se cair na terra boa, vai frutificar, né? Então, glória a Deus. Então, vamos estar continuando lá, semeando onde cair, que Deus faça florescer, né? Tá joia, vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. É tão gostoso a gente ter esse bate-papo, esse crescimento e esclarecimento das coisas que é do Senhor mesmo, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos ensinando cada dia mais e que possamos aprender a nos relacionar cada vez mais intimamente com o Teu Espírito. Senhor, Espírito Santo, nós pedimos perdão. Quantas vezes a gente não percebe o teu atuar nas nossas vidas e te deixamos de lado. Nós queremos pedir perdão e pedir que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos mostre. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado nas nossas vidas e queremos pedir que o Senhor continue operando cada um de nós, Senhor. Queremos ser essas testemunhas onde quer que o Senhor nos coloque. E abençoe, Senhor, cada um de nós. Obrigado pela vida do Vini, pela vida da Beth. E Deus, por as pessoas que também estão escutando essa mensagem depois, Senhor. Que o Senhor continue produzindo no nosso coração aquilo que está no teu coração, Senhor, os teus propósitos, Senhor. Nós te louvamos, agradecemos por cada pessoa da Igreja de Guarulhos, agradecemos como a Yuka compartilhou, Deus, as vitórias e o cuidado que o Senhor tem dado na vida dela. Continua a dar totalmente restauração sobre ela. É o que nós agradecemos e pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém.